nos encontramos neste padrão de que cantamos? Será que verdadeiramente adoramos a Deus em espírito e em verdade? Porque nós somos seres humanos, né? E nós vimos aqui na Bíblia, há vários textos, vários livros, várias cartas, que são enviadas principalmente para a igreja, para corrigirem os seus erros, para corrigirem os seus pecados. O apóstolo Paulo foi muito usado para corrigir a igreja. E louvado seja Deus, que pela inspiração do próprio Deus, deu graças a ele para que pudesse escrever essas cartas notórias, irmãos, para que hoje nós pudéssemos ter acesso, não somente o apóstolo Paulo, mas também Pedro, Tiago, João. Quantos desses homens de Deus que andaram com Jesus, que viram Jesus, que tiveram experiências maravilhosas, Deus achou graça na vida desses irmãos, para hoje poderem escrever, irmãos, tudo isso que nós temos acesso. E nós sabemos que o coração do homem, do coração do ser humano, procedem muita maldade. Lá em Marcos, capítulo de número 7, está escrito uma palavra poderosa, irmãos, que Deus deixou revelada para nós aqui já. Marcos, ele escreveu falando a respeito daquilo que contamina o homem, que procede de dentro do coração. Deixa eu confirmar se é Marcos 7, louvado seja Deus, ou é 10, verso 7. Aqui, 7, 20. Marcos 7, capítulo 7, versículo 20. Diz assim: Jesus está ensinando aqui, igreja, sobre a impureza do coração do ser humano. E ele diz: o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do seu coração saem maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldades, engano, dissoluções, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Isso quem disse foi Jesus Cristo. E é a mais pura realidade, irmãos. É só a gente observar dia a dia, né, a nossa própria vida e a vida das demais pessoas que nos rodeiam. É só nós observarmos, muitas vezes, hoje a mídia traz até a nossa, né, até nós, coisas abomináveis que os homens praticam. Antes, quando não existia a TV, este meio de comunicação visual, então essas notícias, não sei como é que chegavam até essas pessoas do mundo de antemão. Ia se passando de boca em boca. Talvez demorasse muito tempo para poder noticiar uma notícia de que alguém foi morto, foi assassinado e assim, etc. Não tinha um carro, não tinha internet, não tinha televisão. Mas hoje nós temos ela explícita, irmãos. Toda essa maldade que Jesus ele fala aqui, que também não tinha TV, não tinha internet na época, hoje explicitamente estamos vendo, e já faz tempo, desde a invenção de toda essa tecnologia, nós já estamos tendo ela ao nosso alcance em apenas alguns segundos, minutos ou poucas horas. Um vulcão explode ali num país que está a milhares de distância, e nós hoje temos acesso ao vivo à visão. Por outro lado, nós vimos o Talibã lá matando centenas de pessoas, e pela internet nós temos acesso a essa barbárie, por causa da maldade do coração do homem, nós temos acesso. E as notícias, elas correm muito rápido. Irmãos,
Pensa, irmãos, que são bilhões de pessoas no planeta Terra, bilhões de pessoas vivendo no pecado, são bilhões de pessoas presas, acorrentadas no pecado, praticando essas maldades, muitas delas praticando essas maldades, não todas. Milhões e milhões de pessoas, irmãos, neste momento estão pensando, maquinando mal em suas mentes. Milhares de pessoas, por que não dizer, estão nesse momento matando outras vidas. Milhares de outras pessoas estão matando, mas não praticando licitamente, mas em pensamento desejando a morte de milhares e milhares de outras pessoas. Milhares de pessoas neste momento estão praticando e consumando o adultério. Mas também há milhares e milhares de outras pessoas que estão somente em pensamento praticando o adultério. Jesus nos ensinou que do coração procede muita maldade, irmão. Então nós adulteramos somente no pensar, nós matamos somente em pensar. E o que é que nós estamos fazendo para combater isso? E nós temos lidado com vidas dentro da igreja de pessoas que ainda estão presas em grilhões, em pecados, estão acorrentadas no pecado. E como podemos vencer o pecado? Lembrando que o apóstolo, ele escreveu em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, mas muitos dentro da igreja, parece que estão deixando esse versículo entrar em seu ouvido e sair pelo outro. Não estão deixando essa palavra entrar lá para o coração, para que ela possa combater esses maus desígnios que procedem no nosso coração, para que nos faça lembrar que o pecado, irmão, gera morte, e a salvação ela só existe por causa do pecado. Por isso a salvação agora, Deus ele dá por meio de Cristo, para que nós pudéssemos ser salvos, porque somente pelo fato do arrependimento, por meio da fé em Cristo Jesus, nós poderemos ser salvos, ser libertos dos grilhões do pecado. Somente pela fé e pela graça de Deus, por intermédio de Jesus, pelo sangue que foi derramado naquela cruz, os nossos pecados serão perdoados. Essas pessoas no mundo que praticam essas maldades nesse momento, elas estão muito, mas muito distantes de Deus. Muitas delas ainda não estão nem aí para Jesus. Muitas delas ouviram falar de Jesus, e por ouvir falar de Jesus, e não acreditar nele, estão matando outras pessoas que acreditam em Jesus. Que é o caso de países lá no Oriente ainda, que matam pessoas, centenas e milhares de pessoas por amor ao Evangelho, por causa do Evangelho de Cristo, porque eles não acreditam nesta palavra, neste Deus maravilhoso, neste Jesus Cristo, que é o único mediador e salvador da nossa vida. Como venceremos o pecado, igreja? Porque disse João que quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. Nós como igreja, assim como a igreja de Corinto, ela foi repreendida por várias situações. A igreja mentia, a igreja fornicava, a igreja adulterava, a igreja tinha dissensão, no meio daquela igreja tinha avareza. Você acha que hoje é diferente? Não. Só Deus sabe como a igreja atual se encontra no momento. E nós temos visto, são vários escândalos, muitas das vezes que nós temos noticiado, muitos escândalos dentro da igreja, muita heresia, muito sincretismo, muito misticismo. Muitos estão crendo só no que estão pegando e vendo, estão abandonando a fé, estão se apostatando da fé, estão olhando para o Egito, voltando para trás. E Jesus virá buscar uma igreja santa, pura, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro.
Uma igreja que ama conhecer a Deus por intermédio da sua palavra. Uma igreja que ama se santificar e se consagrar na presença de Deus. Uma igreja que ama orar, viver momentos de comunhão com o Senhor. Uma igreja que ama viver a verdade do Evangelho. Uma igreja que ama pregar as boas novas de salvação lá no mundo afora, através do seu testemunho, através das mídias, através da pregação no ar livre, dentro da igreja, dentro do seu lar, no trabalho, na família. É desta maneira, porque nós nunca devemos esquecer, igreja, que o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ô glória! E nós só podemos conseguir viver eternamente com Deus por meio da nossa união com Cristo Jesus, nosso Senhor, porque é isso que ensina a palavra. Glórias a Deus. O que estamos fazendo, irmãos? Muitos não têm tido a mínima consciência do pecado. Eu me recordo de pastores que nós já tivemos a oportunidade de congregar junto, dizer que nós devíamos chorar e lamentar por nossos pecados. E nós não fazemos mais isso. Nós não temos olhado para nós mesmos e visto o tamanho do pecado, da gravidade do pecado que muitas das vezes cometemos, e se lamentado diante de Deus e se arrependido. Não temos sentido, irmãos, isso. É necessário que sintamos, se há algum pecado, sintamos ele em nossas vidas e nos arrependamos o mais rápido possível. É necessário que venhamos ter consciência dos nossos pecados, da realidade que vivemos, porque Jesus está à porta batendo. Jesus em breve vem. Nós louvamos, nós aprendemos a palavra. E a palavra de Deus, irmãos, somente a palavra de Deus vai nos ensinar a respeito do pecado e da salvação. Lembrando que o pecado é uma herança, e esta herança, irmãos, é inevitável. Todos que neste momento estão nascendo, já estão herdando o pecado. Porque a palavra de Deus diz, o salmista disse, o salmista Davi, ele expressou essa verdade. Ele mesmo disse que em pecado ele foi gerado pela sua mãe. Por que ele disse isso? Porque ele sabe que o pecado original, ou se originou, quando? Lá no paraíso, no Éden. E não foi primeiramente. Muitas das vezes nós dizemos que o pecado, primeiramente, veio por Adão e Eva. Mas se a gente parar para analisar, o pecado primeiramente veio por Satanás. Porque primeiramente ele desobedeceu a Deus. E por esse motivo ele foi lançado lá dos céus. E aí sim, ele tentou Eva, tentou Adão. E por meio dele, o pecado que já existia por Satanás. Então, agora, Adão e Eva pecam. E a partir daí, a morte ela entra. E nós acabamos herdando de forma inevitável. Não tem como apagar, não tem nenhuma solução mágica, médica no mundo para que isso apague, se não for pelo sangue de Cristo. Não existe. O pecado é inevitável, mas a salvação, ela existe por meio de Jesus. Sabe como? Podemos vencer os nossos pecados, nos arrependendo dos mesmos e não praticando mais os pecados. Porque o pecado, irmão, quando ele é inevitável, por que ele é inevitável? Porque ele já está arraigado, já está dentro do DNA do ser humano, vamos dizer assim, da natureza humana. E não tem como a gente se livrar fazendo qualquer outra coisa,
a não ser confessando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Glórias a Deus. Por isso devemos compreender que o pecado, irmão, é uma coisa terrível. E nós devemos olhar com outros olhos quando falamos a respeito do pecado. Muitos não estão dando valor a isso. Muitos estão levando a vida, né? Deixando a vida o levar, como diz o cantor, né? Mas devemos compreender que o pecado ele existe e pode nos separar definitivamente de Deus. Se desta maneira o Senhor nos encontrar presos, sem arrependimento, lembrando que a nossa vida de conversão ela é diária, ela é constante. Nós devemos dia após dia, né, ter uma conduta, viver uma nova vida na presença de Deus. Devemos nos conscientizar também que os pecados que cometemos trazem grandes consequências para as nossas vidas. E uma delas, irmãos, é viver uma vida sem Deus, sem a presença do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que o pecado separa o homem de Deus. E a única solução nós vamos encontrar em Cristo. O que é pecado? O que é pecado não somente dito, como eu acabei de ler em Marcos, capítulo 7. Podemos descrever outras coisas mais, mas de forma resumida, o pecado é errar o alvo. Qual é o seu alvo, irmãos? Por que você está aqui hoje? Por que você está com essa Bíblia na sua mão? Já se perguntou? Né? Hoje tivemos a oportunidade de refletir sobre essa pergunta. Qual é o nosso compromisso com Deus? E qual é o nosso compromisso como igreja do Senhor? Então vale a pena nós pararmos para pensar, né, fazer esta pergunta. Você que nos ouve, né, você que está nos assistindo, o que você tem feito para não errar o alvo, que é Jesus Cristo? Porque errar o alvo é pecar. E quando nós pecamos, destituídos seremos da glória de Deus. Pecar é transgredir os mandamentos do Senhor. Pecar é desobedecer à palavra de Deus, ou, melhor dizendo, ao próprio Deus. Pecar é não fazer a vontade do Senhor. E eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida e não faço. Nisso eu peco. Você sabe, irmãos, qual é a vontade de Deus para a sua vida e você não faz. Nisto você peca. E o Senhor, que é onisciente, onipresente, onipotente, está vendo tudo isso. E o que nós estamos fazendo? Quanto mais nós desobedecemos, nós contraímos uma grande dívida perante de Deus. Quanto maior essa dívida, mais difícil ficará de pagar essa dívida. Porque o pecado ele vicia, o pecado ele prende, o pecado leva a pessoa para o abismo, irmão, para a escuridão. E a coisa mais difícil é sair de lá. Por quê? Jesus sim, Ele purifica, Ele limpa, Ele sara, Ele perdoa os pecados, mas vai depender do arrependimento da pessoa. Porque se fosse assim, não precisaríamos estar aqui pregando nada. A gente praticaria o desejo do nosso coração. Quando chegasse no ato de Jesus nos recolher, Ele nos levaria para o céu com Ele e acabou. Não. Devemos praticar boas obras, obras dignas de arrependimento, dignas de aceitação, porque o Senhor, Ele precisa fazer com que eu e você sejamos representantes dEle aqui nessa terra. Como é que nós ganharemos outras pessoas para Cristo, para Deus?
se nós mesmos estamos presos em pecados, em deleites dessa vida. Por isso devemos tomar muito cuidado quando dizemos que devemos fazer ou praticar os desejos do nosso coração, porque ouvimos ainda ontem, o coração do homem é enganoso. E o que mais vale é praticar e obedecer a voz de Deus. Então nós devemos ouvir a sua voz, estamos atentos ao que o Espírito Santo de Deus, ele diz para a sua igreja. Como está escrito lá no Apocalipse. Aleluia, a palavra de Deus não mudou, Jesus é o mesmo, que salva, que cura, que liberta e leva para o céu. A palavra de Deus continua sendo pregada, manifesta e poderosa, como antes, igreja, aleluia. Nunca devemos esquecer disso, porque como nós ouvimos aqui, nesta noite, Deus é amor, não é mesmo? Deus é amor, e Ele é justiça também. A justiça está incluída dentro deste amor de Deus. Então o amor de Deus é infinito. Muitas das vezes o ser humano nem compreende esse amor. Como pode Deus ser tão amoroso, de uma forma em que, mesmo nós não sendo merecedores, ainda nos dá a chance de receber de graça o perdão dele, por meio da graça, por meio do arrependimento em Jesus Cristo. Quem comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. João escreveu no que lemos: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, porque nele não há pecado. João está falando de Jesus, está falando do Filho de Deus. João andou ao lado de Jesus. Todas aquelas pregações, todos aqueles sermões, todos aqueles ensinamentos, João teve acesso. Por esse motivo, tudo aquilo que ele aprendeu, João escreveu a respeito de Deus e a respeito do pecado. Vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai. Ele começa assim este capítulo, e ele diz: amado. Ele está dizendo isso para a igreja. Agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas saibam que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Ei, igreja do Senhor, temos nos purificado, como também Cristo se purificou, ou como Ele é puro? Qualquer um que tem nele esta esperança, se purifique a si mesmo. Então, João está ensinando, está aconselhando a igreja: se consagrem, se purifiquem, se afastem do pecado, para longe da igreja. Paulo escreve isso também à igreja. Ele exorta dizendo que ele não queria nem ouvir tais coisas estarem acontecendo no meio do povo de Deus, mas ele se entristeceu muitas vezes, porque ele estava ouvindo que o pecado estava acontecendo em alguns pontos dentro da igreja. E ele escreve, corrigindo, exortando, porque Deus ama. Deus corrige porque Ele ama. Já pensou se Deus não nos desse ainda essa chance, essa oportunidade de ouvir a sua correção? O que seríamos de nós? O pecado, irmãos, interrompe a nossa comunhão com Deus. E Deus, no princípio, convivia com o homem face a face. Pensa que coisa maravilhosa. E Ele quer nos dar essa nova oportunidade, essa chance de novo, de vê-lo face a face. Quem aqui não quer ver Jesus face a face? Poucos levantaram a mão. Meu Deus,
Senhor. Oh, Deus. Oh, Senhor. O pecado, ele interrompe a nossa comunhão com o Pai. Maravilhoso é estar na presença do Senhor. Maravilhoso é poder acreditar naquelas palavras que Jesus disse, que João relatou em João 14, em que Ele preparou um lugar para nós um dia estarmos com Ele lá na glória. Os discípulos estavam preocupados que Jesus ia morrer, ia para o céu, ia voltar para o Pai, e eles iam ficar sozinhos, ficaram desesperados. E Jesus estava ensinando: calma, lugar para onde eu vou, vocês irão também, e eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Aleluia, a palavra de Deus não mudou, as promessas de Deus ainda vão se cumprir na vida da sua igreja. Ele promete essas coisas para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Porque quem não permanece nele, João escreveu, quem não permanece nele, peca. Este Deus nem o conhece. E esse também nem viu e nem conheceu a Deus. Filhinhos, não se engane. Que ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E quem comete o pecado é do diabo. Acabou e ponto. Quem comete pecado é do diabo. Eu tenho que temer essa palavra, irmãos. Eu tenho que correr e me reexaminar. Me reexaminar todos os dias da minha vida, ao acordar e ao deitar. E muitas das vezes nós falhamos nessa parte. Muitas das vezes nós acordamos e já erramos. Acordamos de qualquer maneira e passamos o dia de qualquer maneira, reclamando, murmurando. É assim ou não é? E vamos deitar, e muitas das vezes pela misericórdia de Deus, aí nos lembramos, meu Deus, às vezes, e ainda reclamamos, como o dia foi cansativo e puxado hoje, e esquecemos que lá no início, quando abrimos nossos olhos, nem agradecemos a Deus, não oramos, não entregamos o dia na presença do Senhor. Então aí passamos dias, né? A gente fala por experiência, né? E louvado seja Deus, você, irmão, que consegue viver essa vida de purificação, de consagração, dia após dia. Você que consegue manter isso, continue assim mesmo. Mantenha esse seu zelo com Deus, com a palavra de Deus, essa sua preocupação de entregar a sua vida. Vamos manter isso ao acordar, ao deitar e reexaminar todos os dias cada atitude que nós tomamos no dia. Aleluia. Porque a humanidade, boa parte dela que já se foi destituída da glória de Deus, sem salvação, porque não reconheceram os seus pecados, não se prostraram diante do Deus Todo-Poderoso, exaltado, soberano, e confessaram os seus pecados. Não tiveram a oportunidade de receber de Deus o perdão por meio do Espírito Santo, não tiveram a sensação e a experiência de sentir, né, o Espírito Santo regozijar-se dentro dele, assim, sabe? O pecado faz, irmãos, com que a paz que Deus dá por meio do perdão, o pecado nos tira a paz. E o pecado nos sujeita à morte. E lembrando que não é só uma morte física, não. É espiritual. E depois dessa morte,
vem a segunda morte. Essa é pior ainda. Viver a eternidade longe de Deus. Mas nós vamos vencer. Se você está lutando contra um pecado, ou pecados que ainda você não conseguiu se libertar, medite nessa palavra. Pense, reflita naquilo que Deus ele escreveu, pois Deus é amor. Por meio de Jesus, você confessando os seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Pois é assim que está escrito na palavra do Senhor. Ele é o nosso advogado. O diabo é o nosso acusador, mas Jesus é o nosso fiel advogado. E Ele está pronto para ouvir as nossas confissões. As confissões do nosso coração. As confissões que são verdadeiras, sinceras, irmãos, que só Deus sabe. E verdadeiramente, quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, nós podemos viver essa experiência. E a salvação, ela começa a valer de graça na minha e na tua vida. Amém? Pois Cristo é a única solução. Somente o Senhor Jesus pode nos livrar de todo o pecado em que cometemos. Aleluia, glória a Deus. A salvação é um dom de Deus. E sendo a salvação um dom de Deus, dinheiro nenhum, riqueza nenhuma no mundo pode comprar a salvação. Não existe nenhum meio da gente merecer a salvação. Ele tem que ser aceito como um presente. Então, somente dessa maneira, quando nós recebemos a salvação por meio de Cristo, através da nossa fé, é que a salvação ela é manifesta e ela passa a valer. E nunca esqueçam que o preço já foi pago, um preço de sangue naquela cruz. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E hoje, pela misericórdia de Deus, ela nos alcançou e pode alcançar você também. Amém? Basta você crer na palavra de Deus, confessar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, entregar a sua vida e viver uma novidade de vida na presença do Senhor. Viva uma novidade de vida em Deus, para Deus, por meio de Cristo. E a salvação por meio da fé será alcançada. E você receberá de Deus o perdão dos seus pecados. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Vamos colocar de pé e fazer uma oração? Aleluia, glória a Deus. Agradecer por essa palavra. Glória a Deus. Se há alguém que ainda assim precisa reconhecer os seus pecados nessa noite, que quer entregar a sua vida a Jesus, confessar Ele como o único suficiente Salvador de sua vida, você tem essa oportunidade, essa chance de nesta noite, pela graça, pela misericórdia de Deus, tomar essa atitude. Você que nos assiste, você coloca a mão no seu coração, ou se você estiver aí, tiver como dobrar o seu joelho, você que ouviu esta mensagem, confessa neste momento a Deus os seus pecados. Neste momento de oração, fale com Deus. A igreja também pode orar intercedendo, pois se aqui não há, louvado seja Deus, mas de repente alguém que nos assiste, vamos orar, igreja. Pode neste momento, você que nos assiste, confesse os seus pecados a Jesus. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia que somente por meio dele e através dele, através daquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ele pode perdoar os seus pecados. Lembrando
que o preço já foi pago. Jesus está à direita de Deus, intercedendo pela sua igreja. O Espírito Santo está gemendo com gemidos inexprimíveis pela sua igreja e por todas essas pessoas no mundo, para que elas se arrependam de seus pecados, que elas chorem por seus pecados, que elas reconheçam as suas falhas, os seus erros e confessem os seus pecados a Deus. Oh, eu juntamente com você oro e peço que Deus mude a sua vida, que você a partir deste momento venha nascer de novo, venha ter uma novidade de vida, uma nova oportunidade, pela graça de Deus, que te alcança agora, pela misericórdia do Senhor que te alcança agora. Começa a praticar os seus atos de fé, creia em Deus, creia em Jesus Cristo, creia no poder do Espírito Santo que muda, que consola, que te convence do pecado, da justiça e do juízo. E receba de graça o dom gratuito de Deus, por meio de Jesus, que é a vida eterna. Amém? Amém, igreja? Que Deus em Cristo vos abençoe, que a palavra de Deus continue guardada em nossos corações, e venhamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos, em nome de Jesus. Que as palmas louvem ao Senhor, que a presença de Deus continue sendo sempre